Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui então nós temos um videozinho para explicar a matéria da aula de hoje. Na semana passada vocês trabalharam a questão da concentração e desconcentração industrial. Vimos os motivos do porquê que a indústria se concentra mais num lugar e menos no outro. E agora nós vamos falar do transporte e da comunicação. O que o transporte e a comunicação têm a ver com a indústria? Tudo. Exatamente tudo. Por quê? Se eu não tenho transporte, eu não tenho como levar minha mercadoria para os outros lugares. E a comunicação também serve para a gente vender os produtos, para vender de forma virtual, online. Essa questão que cresceu muito nesse momento que a gente está em casa. Então, a gente vai entender esse modelo de redes agora, tá? Então, nós vamos começar falando pelos transportes. A questão do transporte é muito importante para o desenvolvimento da economia, da indústria, da pecuária, da agricultura, de tudo no país. Então, a gente vai dar uma analisada nesse mapa aqui para ver quais que são as principais formas de transporte do nosso país. Vale lembrar que a estrutura de toda essa rede de transportes começou em 1960, então não faz muito tempo que começou a se melhorar as rodovias, as hidrovias, as ferrovias e os portos, os aeroportos e tudo mais. Então, quando a gente fala em rede de transporte, se chama rede porque é um conjunto da ferrovia, onde passa o trem, do marítimo, da parte aquática dos navios, do rodoviário, caminhões, ônibus, carros, etc., das rodovias, aéreo, os aviões, e dutoviário, as estruturas tubulares, aquilo que está embaixo da terra, tá? Então, a gente chama de rede de transportes porque considera todas estas formas de transporte. Muito bem, aí nós temos o mapa aqui, para a gente poder analisar. Então, nós temos aqui, primeiro, os portos. Dependendo do tamanho do barquinho, é maior a quantidade de navios que esse porto pode abrigar. Então, nós vemos aqui que o maior porto do Brasil está aqui em Santos, tá? Depois tem em Santa Catarina também, que abriga grande quantidade de navios, mas o maior é aqui em Santos. Depois nós temos outros portos menores, temos no Rio Grande do Sul. Está sendo construído um novo porto em Arroio do Sal, vi a notícia essa semana. Uma companhia russa está construindo um porto de pequeno porte, claro, aqui em Arroio do Sal. E depois, subindo a linha litorânea do Brasil, a gente vai ter portos em muitos lugares, mas de pequeno porte, tá? De até 10.000 embarcações. Já os portos maiores, olha que chega a mais de 70.000 embarcações, tá? Por que eu não posso ter grandes portos nesta região? Porque esta região ela é muito mais turística. Então, o porto ele precisa de bastante espaço para poder armazenar os grãos que vão ser exportados, para poder armazenar aquilo que chega. Então, a questão do espaço é bem importante. Por isso que tem menos por aqui, certo? E é interessante vocês verem que tem porto dentro aqui, ó, do Amazonas. Então, o rio Amazonas, que ele é bem profundo, ele comporta embarcações, porto de até quase 5.000 embarcações na região de Manaus, ok? Depois nós temos os aeroportos, então tem aeroportos internacionais e aeroportos domésticos. Aeroporto internacional, onde é que a gente tem? Ó, temos aqui no Rio Grande do Sul, temos no Paraná, temos 3 na região sudeste, temos Porto Internacional aqui no Ceará, temos aqui 3 divididos no Alagoas, Pernambuco, Paraíba, e temos um aeroporto internacional aqui em Rondônia, um no Acre, acho que são esses, tá? Então, são muito grandes porque recebem voos internacionais de outros países que vêm e vão para o Brasil.
E tem os domésticos, que são no Brasil, então, voo doméstico são aeroportos menores para voos internos, para voos nacionais dentro do país. E aí tem espalhado por todo o país, né? Depois nós temos terminais hidroviários, que são aonde são carregados em barcos grande parte da produção. Então, olha, nós temos aqui 2 no Rio Grande do Sul, e nos maiores rios a gente vê que a concentração é maior, esses quadradinhos amarelos. Olha, aqui nos rios afluentes do Amazonas, na região norte, tá cheio de terminais hidroviários. É como se fosse uma rodoviária, só que essa aqui é de barco, é hidroviária, tá? Depois nós temos as hidrovias, então são os canais dos rios, que são rios maiores, com capacidade para grandes embarcações, que são todos esses rios mais fortes aqui, pintado de cor mais forte. Nós temos as estradas pavimentadas, que são as linhas vermelhas, que circulam quase todo o país. Vejam que o emaranhado é sempre maior nessa região aqui. Por quê? Porque todo o vucu-vucu da indústria, da economia é nessa região aqui. Então, a concentração é muito maior aqui. De hidrovia, de ferrovia, de tudo, tá? E no resto do país, elas vão se espalhando. Outra coisa, vejam que toda essa região aqui é bem menos ocupada por rodovias e ferrovias do que o restante. Por quê? Porque nós temos uma floresta aqui. Então, eu não posso simplesmente derrubar tudo e deixar do jeito que tá aqui. Quando essa região aqui estiver do jeito que tá aqui, crianças, estaremos perdidos, tá? Porque daí o nível de ação humana nessa região vai ser muito grande e isso não vai ser nada bom para nós. Não vai ser bom para chuva, não vai ser bom para agricultura, não vai ser bom para nada. Então, é muito interessante que em nenhum momento todo esse emaranhado de linhas que a gente tem aqui se repita aqui. Quando isso acontecer, estaremos perdidos. Espero que isso não aconteça nunca, tá? Sempre, então, você tem que ter essa relação. Por que que aqui tem mais? Por que que aqui tem menos? Então, tem a questão da floresta. Aqui tem a questão da seca, mas tá indo desenvolvimento para lá, para a região nordeste. E o sul e o sudeste é onde o coração pulsa, o coração do Brasil, tá? Aonde tudo acontece em termos de economia, de comunicação, de tudo, tá? Aqui é o point. Depois nós temos estradas sem pavimentação, então é mais difícil de enxergar pela câmera aqui do celular, mas nós temos uma aqui, ó, pequenininha. E aqui pro meio também a gente pode observar que tem várias estradas que não estão prontas ainda. Em pavimentação e sem pavimentação, os pontinhos pretos. E depois nós temos as ferrovias. Olha, aqui dá para ver. Tem que olhar com bastante atenção. Deixa eu tentar aproximar bem. Ah, beleza. Olha ali, ó. Esses risquinhos aqui, então, nós temos a ferrovia que vem para cá, por causa do Rio Uruguai. Aqui tem um terminal hidroviário. Nós temos esta daqui que sai do Porto do Rio Grande e sobe, e essa que passa pela nossa região, tá? Essa mesma vai subir para Santa Catarina, vai passar no Porto de Santos, vai passar por tudo isso daqui e ela vai até o Mato Grosso. É o mesmo. O trem que passa aqui, ele sai do Porto do Rio Grande e ele vai passar pela nossa região aqui e ele vai passar por Santa Catarina, vai passar por São Paulo e vai para o Mato Grosso. Olha que bacana, tá? Aqui nós temos, ó, terminais hidroviários, então, ou carrega daqui e leva para lá, descarrega no Porto de Santos, aonde ele tem uma capacidade maior de embarcações, ou ele carrega aqui e traz para nós, tá? Então, existe esse trabalho acontecendo nessa questão do transporte. Olha que bacana, tá? Muito bem, então isso foi a rede de transportes. Ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso país, porque é através da rede de transportes que as mercadorias vêm e vão para chegar até nós ou para chegar para outros países. E nós vimos aqui
quais são os tipos de redes que o Brasil tem. Hidroviária, rodoviária, nananana. E agora a comunicação, tá? A comunicação, ela é muito importante também, porque é através dela que a gente vai se comunicar e saber o que acontece no país. Então, o que é a comunicação? Rádio, TV e internet e telefonia. São os 4 principais eixos da questão da comunicação. São por essas ferramentas que a gente pode se comunicar com as outras pessoas, são por essas ferramentas que a gente recebe a comunicação de outras pessoas, do que acontece no país, no mundo, etc. Rádio, TV, internet e telefone, ok? E aí nós temos um mapa também para observar aqui. Este mapa é de acesso à internet no ano de 2013. Então, a gente pode ver aonde está mais escuro é onde mais tem internet, tá? Dos domicílios. Então, quer dizer que aonde está mais forte, que aqui seria só... Nem tem. É só aqui, ó. Distrito Federal, tá? Que é onde mais tem rede de internet para todas as pessoas. De 62 a 71 casas tem internet. Então, num grupo de 100, 71 tem, o resto não tem. O lugar que mais tem acesso à internet é Brasília. Depois vai diminuindo, então nós estamos dentro desse valor aqui no Rio Grande do Sul, de 50 a 62. Os 3 estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá dentro desse valor, tá? Quer dizer que a cada casa, de 50 a 62 tem internet. Então, vejam bem que a gente tá essa onda de aula online, né? Mas não existe 100% das casas com acesso à internet, certo? Então, isso é bem complicado. Depois diminui de 40 a 50, no mais clarinho, então nós temos Minas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas e Amapá, que estão dentro desse valor. Então, quer dizer que cada 100 casas, 50 tem internet, 50 não. E vai diminuindo. Então, quanto mais rosa, clarinho, menos internet tem. E quanto mais escuro, mais internet tem. Isso é um problema bem sério, que lá no início eu várias vezes fiquei brava porque o governo ele fica implicando que a gente precisa fazer de tudo para ter todos os alunos conectados. Mas claro que isso aqui é de 2013 e para hoje, 2020, 7 anos, mudou bastante coisa. Porém, não é completamente todas as casas que têm acesso à internet, tá? Então, ainda tem um grande problema de acesso a essa questão de tecnologia. A maioria das casas tem rádio e TV. Isso quase todo mundo tem, tá? Só que nem todo mundo. E internet, que é o que mais veicula informação hoje em dia, nem todo mundo tem. Então, isso acaba prejudicando, né? Isso é um relato da desigualdade social. Porque nem todo mundo tem o mesmo acesso. Vejam que, como é que aqui quase todos não, né? Porque é 70%. Mas por que só em Brasília tem a quantidade maior de domicílios com internet? Por que não pode ter no resto do país? Então, a gente vê a questão da desigualdade no acesso da informação, reparando essa questão aqui. Então, isso é importante a gente analisar e considerar. A gente pode dizer que nem todos têm o mesmo acesso, porque ela não é bem distribuída, certo? Não sei se ficou alguma dúvida. Se tem dúvida, vocês me perguntem. Eu vou colocar na plataforma uma perguntinha para vocês responderem sobre isso.